Depois de décadas me matando no mercado de trabalho, finalmente cheguei à aposentadoria. Pensei que o resto da minha vida seria aulas de yoga, clubes de leitura, um vinho tinto à noite, talvez umas viagens tranquilas, prazeres simples, tudo nos meus termos. Mas aí, o Carlos, meu querido marido, jogou um acordo de separação na mesa sem nem me avisar. Beleza, quer se separar? Então vamos fazer isso direito. Fiz as malas, peguei minhas economias da aposentadoria e caí fora. Fui para a Serra da Mantiqueira, para o Parque Nacional de Itatiaia. Tirei um monte de fotos, postei nas redes e recebi tantos likes que meu celular quase explodiu. E ele lá em casa, de pijama, me mandando mensagem. E agora, quem vai cuidar da minha mãe? Que piada, achou que a gente está separado, mas eu continuo sendo a cuidadora grátis 24 horas por dia? Continua sonhando. Ele pensou que tinha planejado todas as contas e que podia dormir tranquilo com o plano dele em ação. Mal sabe ele que esse acordo é só o começo. O verdadeiro espetáculo está só começando. Meu nome é Marina Mendes, tenho 65 anos e acabei de me aposentar de uma das escolas públicas mais respeitadas de São Paulo. Durante a maior parte da minha vida, fui uma bagunça. Trabalho, família, criar um filho, cuidar dos sogros, qualquer uma dessas coisas já seria suficiente para deixar alguém exausto, mas eu carreguei todas. Quando era jovem, acreditava de verdade que era isso que as mulheres deviam fazer. Se sacrificar pelos outros. Não era uma escolha, era uma obrigação. No ano em que meu sogro teve um AVC, eu era a próxima na fila para uma promoção para coordenadora do departamento. Larguei sem nem pensar 2 vezes. Para que meu filho pudesse estudar num distrito escolar melhor, eu acordava às 4h30 da manhã. Ia para o mercado pegar as promoções da madrugada, voltava correndo para fazer o café da manhã, preparava o almoço, levava ele para a escola e depois pegava o ônibus para o trabalho. À noite, chegava em casa para fazer o dever de casa com ele, esfregar o chão, lavar roupa. Às vezes, só conseguia deitar depois da meia-noite. Quando a saúde do meu sogro piorou, fui eu quem organizou as consultas médicas, os remédios, as internações, mantive tudo no lugar com fita adesiva e força de vontade. E o Carlos sempre tinha uma desculpa. Tô atolado no trabalho. Não levo jeito para cuidar de gente. Você sempre foi melhor nisso. Para ele, melhor só significava que a responsabilidade era minha. Claro, teve momentos em que senti raiva, mas engoli e segui em frente porque a aposentadoria era a luz no fim do túnel. Pensei que quando chegasse lá, finalmente poderia respirar. Acabaram-se as desculpas dos diretores, as corridas para o ônibus, as tardes grudada no fogão. Eu tinha planos simples, só para mim. Fazer aquele curso de pintura a óleo que sempre quis, entrar para o grupo de trilha para idosos e caminhar pela costa sentindo a brisa da primavera. Talvez me juntar com alguns colegas antigos e fazer uma viagem de carro para algum lugar quente. Meu plano de aposentadoria podia ser resumido em uma palavra: liberdade. Naquela tarde, depois de entregar os últimos papéis, o sol entrava pelas persianas do escritório da escola e aquecia o certificado de aposentadoria nas minhas mãos. Senti como se uma fogueira pequena acendesse no meu peito. Saí para almoçar com outros professores. Marina, você conseguiu! Disse alguém rindo. Agora só falta a gente formar um clube de mães aposentadas e botar para quebrar. Brincou a Alice. Eu ri com vontade. Eu tinha conquistado isso com unhas e dentes. Enquanto caminhava para casa, me senti mais leve do que em anos. Entrei pela porta da frente, animada para contar a novidade. Cheguei, tô oficialmente aposentada, gritei. A sala estava escura. O Carlos estava sentado no sofá, imóvel. O rosto dele estava carregado como uma tempestade prestes a desabar. O calor no meu peito congelou na hora. O que foi? Perguntei cautelosa. Ele não respondeu. Só enfiou a mão debaixo da mesinha de centro e puxou uma pilha de papéis impressos. Letras pretas em negrito no topo. Acordo de separação de bens e moradia. Fiquei paralisada. Por um segundo, achei que estava lendo errado. Folheei as páginas e meu estômago embrulhou. Estava tudo detalhado. Divisão dos bens, separação das contas de seguro, rateio das economias, até quem pagaria qual porcentagem das contas de luz e água. E então veio o ponto principal. Um plano de convivência.
Sugeria que a gente começasse a viver em casas separadas na semana seguinte e levasse vidas independentes. Minhas mãos tremiam enquanto segurava os papéis. Olhei para ele. Ele estava calmo, distante, como se tivesse fechado um negócio. Carlos, o que é isso? Minha voz falhou. Ele limpou a garganta com um tom firme e seco. Marina, nós dois tá aposentados. Acho que tá na hora de sermos práticos. Viver separado, cada um cuidando da própria vida, é melhor para nós dois. Melhor para nós dois. Quase ri. Você tem noção do que eu sacrifiquei por essa família todos esses anos, e agora você me entrega um acordo de separação como se fosse um presente de Natal e espera que eu te deseje boa sorte? Eu imaginava nossa aposentadoria cheia de sol, o cheiro de café pela manhã, a voz dele do meu lado dizendo: vamos viajar pelo mundo juntos. Em vez disso, ganhei uma planilha. Raiva, humilhação, choque, tudo veio à tona. Tentei lembrar do nosso casamento, buscando o momento em que a balança virou. Os pais dele, as noites que eu passava acordada dando remédio, os banhos de esponja, o desastre do irmão dele. Eu fazia as ligações, arranjava o dinheiro, segurava as pontas enquanto ele subia na carreira. O que eu tinha não era um casamento, era um contrato eterno de sacrifício. E agora ele queria falar de justiça, de independência. Que piada! Respirei fundo, me forçando a ficar calma. Carlos, disse, com a voz firme, pode me dizer por que do nada você quer se separar? Tem algo mais? Ele desviou o olhar rápido, ficou encarando o cinzeiro na mesa sem me encarar. Não tem motivo de verdade, murmurou. É só que os tempos mudaram. Hoje em dia, todo mundo fala de espaço pessoal, independência financeira. Acho que está na hora de acompanhar. Fez uma pausa e acrescentou. A gente vê isso o tempo todo agora. As pessoas se aposentam e começam a viver suas próprias vidas. Parece que funciona bem para muita gente. Acho que seria bom para nós dois. As palavras me acertaram como uma agulha no peito. Sério? Disse, com a voz tensa. Quer me explicar por que isso é bom para mim? Facilita você largar todas as responsabilidades ou só é mais cômodo usar as economias que a gente juntou com tanto esforço sem precisar me consultar? Um arrepio correu pela minha espinha. O Carlos não era de tomar decisões modernas por impulso. O cara vivia de planilhas e letras miúdas. Não saía de casa sem fazer as contas. Então, se ele estava insistindo num acordo de separação, tinha um motivo, ele tinha a maior aposentadoria. A maioria das contas de poupança estava no nome dele e agora ele queria dividir tudo em nome da justiça. Essa justiça nunca foi para mim. Continuei pressionando por uma resposta clara, mas ele só repetia o mesmo roteiro. Independência, clareza, espaço. Cada palavra saía da boca dele como se fosse uma negociação de aluguel, não como se estivesse acabando com um casamento de décadas. Isso não era uma conversa, era um anúncio frio e calculado. Olhei para o homem que conhecia há mais de metade da minha vida. E, de repente, me senti diante de um estranho, alguém com quem eu não queria ficar sozinha numa sala. O amor que eu achava que tinha por ele estava se desfazendo aos poucos. Raiva, decepção, uma tristeza tão forte que quase parecia física. Sentia tudo desmoronando no meu peito, mas sorri. Um sorriso frio, vazio. Tá bom, disse. Se quer dividir os números, vamos fazer isso direito. Assinei o acordo de separação na hora. Carimbei meu nome na última página, como se estivesse selando o fim de uma transação. 3 décadas de casamento, desfeitas em alguns parágrafos e uma assinatura. Naquela mesma semana, me mudei da casa que dividimos por 30 anos. Achei um apartamento de 1 quarto a poucas quadras do nosso antigo bairro. Na noite em que saí, arrastei minha mala até a porta. Ele ficou lá, em silêncio. Quando fechei a porta, ouvi ele suspirar, como se estivesse aliviado. Foi assim que começou nossa separação. E eu estava falando sério, não ia voltar. Na manhã seguinte, fui na loja e comprei uma geladeirinha para o canto da minha cozinha. Espaço suficiente para as minhas compras. Comida para uma pessoa só. Naquela casa, era sempre eu quem planejava as refeições, equilibrava a alimentação, garantia que o jantar estava quente, gostoso e na hora. Agora, um prato de macarrão me servia. Às vezes, uma sopa de frango congelada com torrada. Simples, sem complicação. E ele dizia que tentou cozinhar algumas vezes.
Cortou o dedo, quase botou fogo na cozinha e transformou o lugar numa zona de guerra. Aí veio a comida delivery, mas isso ficou chato rapidinho. Não demorou muito e ele começou a ligar. A casa tá muito silenciosa, não tem calor nenhum, reclamou numa mensagem de voz, enquanto mexia em caixas de comida delivery ao fundo. Faz dias que não como comida quente. Eu estava encolhida no meu sofá novo, ouvindo as mensagens. Nem pisquei. Agora, todo dia, ele mandava uma reclamação nova, um texto, uma nota de voz. Marina, a casa tá um caos. Você sempre mantinha tudo impecável. O chão tá pegajoso. Meu estômago tá uma bagunça por causa da comida delivery. Não dormi direito ontem. Tem algo rastejando atrás da TV. Nem quero olhar. Se você estivesse aqui, já teria resolvido isso num segundo. Quase gargalhei. Ele achava mesmo que com um choramingo eu ia correr de volta para esfregar o chão dele e cozinhar a sopa dele. Desculpa, Carlos. A Marina não mora mais aí. Respondi. Foi aí que caiu a ficha. Eu não estava sempre ocupada porque o trabalho era infinito. Estava ocupada porque vivia tapando todos os buracos, resolvendo todos os problemas, fazendo o trabalho emocional e físico que ninguém pedia, mas todos esperavam. Agora que larguei esse papel, tudo simplesmente parou. Se tá difícil, contrata uma faxineira. Respondi com um tom calmo, como se estivesse lendo uma lista. Mas você paga uma conta. Teve uma pausa. Aí veio a única resposta dele. Tá bom. Dava para imaginar ele do outro lado, furioso, frustrado, mas sem saída. E para ser honesta, não me senti vitoriosa. O que senti foi clareza, uma solidão meio limpa, né, talvez. Mas duvido que ele imaginava essa versão de mim, de pé na frente dele, não como a esposa paciente e obediente, mas como uma mulher que sabia lidar com a vida com contratos e limites, não com culpa e obrigação. Ele provavelmente sente falta das comidas grátis, dos pisos brilhando, do trabalho silencioso. Agora que tudo tem um preço, ele está vendo o quanto isso era cômodo. Não muito tempo depois, meu primeiro cheque de aposentadoria caiu na conta. No momento em que vi aqueles números na tela, algo em mim se acalmou. Pela primeira vez em décadas, me senti realmente segura. Esse tipo de segurança eu nunca conheci, não em mais de 30 anos de casamento. Eu tinha ganhado aquele dinheiro, cada centavo, mais de 30 anos de planos de aula, correções à noite, propostas de bolsas e projetos escolares ingratos. Aquele cheque era meu, completamente, sem condições. Ninguém para prestar contas, nenhuma mão se metendo. Nada de contribuições familiares para descontar. Ao olhar aquele saldo, me sentei mais ereta, como se minha coluna finalmente lembrasse como se sustentar. Enquanto isso, o grupo de WhatsApp das minhas amigas virou um show de fogos de artifício da aposentadoria. A Teresa postou uma foto na praia com um maiô azul brilhante em Ubatuba. O corpo dela não era mais o de antes, mas o sorriso brilhava mais que o mar atrás. A Joana estava fazendo um mochilão por 10 países da Europa, andando por ruas de pedra na França e tomando vinho em bares iluminados por velas na Itália. Fui rolando as fotos, sentindo aquela pontada de inveja. Por que elas podiam viver tão livres enquanto eu estava presa numa casa vazia, largada por um cara que fazia as contas com uma mão e me descartava com a outra, ainda lidando com os humores dele, as contas dele, a dor nas costas da mãe dele depois da separação? Não, de jeito nenhum. Eu não ia passar esse capítulo carregando os fardos dele. A Marina de antes sempre cedia para os outros. Dessa vez, eu estava traçando meu próprio caminho. Comecei a pesquisar roteiros, comparar preços, ficar até tarde navegando em sites de viagem. De manhã, já tinha reservado um tour de 10 dias pelos parques nacionais. Chapada dos Veadeiros, Lençóis Maranhenses e depois para o sul, para o Parque Nacional do Iguaçu. Não contei para ninguém, nem para o Carlos, nem para as amigas. Só cliquei em confirmar. Arrumei a mala e saí mais rápido do que nunca. Minha mala estava cheia de botas de trilha leves, jaquetas que secam rápido, meu caderno de desenho, óculos de sol e, só dessa vez, um chapéu de palha que comprei porque achei fofo nas fotos. Naquela manhã, antes de sair, escrevi uma nota no celular. De agora em diante, você vive para você, não para mais ninguém. E nessa estrada, encontrei a Marina, que não via há anos. Ela sentou perto das cachoeiras fumegantes da Chapada, desenhando em silêncio.
Caminhou pela névoa da manhã nos lençóis, com as costas suadas e um sorriso no rosto. Viu o sol se pôr atrás das cataratas do Iguaçu, aprendendo a usar um tripé para fotografar sua silhueta contra o céu. Troquei aquelas roupas sem graça por uma jaqueta jeans e um vestido estampado que comprei numa cidadezinha no interior. Prendi o cabelo como não fazia desde menina. Cada foto que tirei não era só um clique rápido, era uma prova. Prova de que eu ainda estava aqui, que ainda valia a pena, que ainda era eu. Postei algumas fotos nas redes com legendas tipo: a segunda metade da vida começa na estrada. A aposentadoria não é o fim, é a plataforma de lançamento. Não me afastei de ninguém. Finalmente voltei para mim. Os comentários bombaram. Marina, você tá incrível. Quem é você? Que radiante. Tô reservando minha viagem para o Nordeste agora. Ao ler as respostas, senti uma satisfação mais profunda do que qualquer coisa que senti em anos. Não porque alguém finalmente me viu, mas porque eu finalmente me vi. O Carlos, claro, mandou mensagem. Ninguém tá limpando a casa, tá tudo empoeirado. Meu estômago tá um lixo com tanta comida delivery. Minha mãe ligou, disse que tá com dor nas costas, ela sente sua falta. Olha só, isca emocional. Revirei os olhos e respondi, calma e direta. Contrata uma faxineira. Você tem aposentadoria, não economiza. Problema no estômago? Aprende a cozinhar ou vai no médico. Sua mãe? Liga pra Yara. Ela mora mais perto. Agora é com ela. Aí coloquei o celular no modo não perturbe pro contato dele. Enquanto ele estava sentado naquela casa fria e silenciosa fazendo contas, eu estava do outro lado do país, tomando sol numa pedra vermelha. Ele podia tentar a culpa, jogar a carta da mãe, chorar em cima das planilhas, mas essa dívida emocional já estava quitada. Sabia que isso não era o fim. Ele voltaria com mais tentativas, mas essa era a luta dele agora, não minha responsabilidade. Naquele momento, a luz atravessou as nuvens e aqueceu meu rosto. Ao meu redor, só se ouvia o sussurro do vento e o pulo de um passarinho por perto. Fechei os olhos e sussurrei para mim mesma. Marina, bem-vinda de volta. 10 dias depois, voltei com minha mala para o meu AP. O lugar estava exatamente como deixei. Limpo, tranquilo, com o sol entrando pelas cortinas em faixas douradas no chão. Cheirava a lavanda e limão, não a mofo e restos de comida delivery. Era meu, todinho meu. Mal empurrei a mala contra a parede e fui para a cozinha fazer um chá quando a campainha tocou. Abri a porta e lá estava ele. Carlos. Casaco amassado, cabelo bagunçado, cara ainda mais cinza do que no dia que saí. Sem flores, sem sorriso, nenhum bem-vinda falso. Parecia um cara que veio com um problema na mão. Finalmente você voltou, disse, suspirando, como se eu tivesse feito ele esperar demais. Desde que você saiu, não tem ninguém cuidando da minha mãe. Não me mexi. Só me apoiei na porta, com uma sobrancelha levantada. Não foi você que disse que agora a gente vive separado? Cada um cuidando da própria vida. Engraçado que assim que eu chego, você aparece querendo reativar os serviços grátis. Ele ignorou a indireta e baixou a voz, tentando soar frágil. Tá piorando. Ela não para de perguntar por você. Tô exausto, Marina. A dor nas costas dela voltou. E ela mal come. Tá ficando muito difícil lidar sozinho. Não respondi. Voltei para a cozinha, peguei um copo d'água e me sentei no sofá, calma, sem me abalar. Ele continuou do lado de fora, sem ser convidado. Você sempre soube lidar com ela, gritou da porta, tentando de novo. Fazia a sopa que ela gostava. Lembrava dos remédios. Ela confiava em você. Tomei um gole d'água, larguei o copo e deixei minha voz gelar. Carlos, foi você que quis essa separação, lembra? Você quis uma divisão limpa. Eu não te abandonei. Você me pediu para sair, com condições. Olhei nos olhos dele. E sua mãe, eu entendo, de verdade, mas deixa eu te falar uma coisa. É sua mãe, não minha. Um lampejo de desconforto passou pelo rosto dele. Ele apertou os lábios, hesitou, depois murmurou. Mas antes você se importava. Ela só ouvia você. Cortei na hora. Isso foi antes, quando eu ainda achava que esse casamento valia alguma coisa. Me sentei mais ereta, com os olhos fixos nos dele. Deixa eu te lembrar. Agora, a gente está legalmente separado. Isso significa que cuidar da sua mãe é responsabilidade sua e da Yara.
Se precisar de ajuda, contrata alguém e a conta é sua. Não espera que eu volte como a empregada que nunca bateu o ponto. Se tá tão preocupado, acrescentei, leva ela no médico. Para de fazer drama de a nora sumiu e o mundo desabou. Isso não é novela, Carlos. Você não pode gritar corta quando as coisas apertam. Ele ficou vermelho, depois pálido, depois vermelho de novo. As mãos se fecharam nas laterais, os dedos amassando as costuras da calça. Ultimamente ela tá sentindo um aperto no peito, murmurou. Tá tremendo. Tô muito preocupado. Dei uma risada seca. Preocupado agora? Então talvez devesse ter se mexido antes de eu sair. Não espera que eu volte na hora certinha para consertar tudo. Depois de uma longa pausa, ele finalmente desabou na cadeira na minha frente. O corpo todo murchou, como um balão perdendo ar. A voz dele amoleceu. Marina, não era isso que eu queria. A gente ainda tá legalmente casado, né? Depois de todos esses anos, de tudo que passamos, se alguma coisa acontecer com a minha mãe, você acha mesmo que tá tudo bem deixar pra lá? Lá veio a carta da culpa familiar. Eu sabia que ia chegar e mesmo assim fez minha mandíbula travar. Por fora, fiquei parada. Não vou voltar atrás de nada, disse, com frieza. Sim, a gente tem o dever de cuidar dos mais velhos. Isso nunca esteve em questão. Fiz uma pausa, deixando o silêncio pesar. Mas como a gente cuida quem está envolvido, quem paga o quê? Isso tudo precisa ficar claro. Minha voz não subiu, não precisava. Era afiada o suficiente. Simples assim. Larguei o copo devagar e me inclinei para frente, olhando nos olhos dele. Você queria justiça, né? Disse, com a voz firme. Então vamos tratar isso com justiça também. Cuidar da sua mãe é, em primeiro lugar, responsabilidade sua e da Yara. Tô disposta a ajudar simbolicamente, mas os arranjos principais são com vocês dois. Levantei 3 dedos. Minhas palavras saíram claras, medidas, nítidas como cristal. 1. Contrata uma cuidadora para ficar em casa. Você e a Yara pagam. Eu entro com uma quantia simbólica, tipo 10%, mas escolher a cuidadora, organizar os horários, gerenciar tudo, isso é com você. 2. Dividam o cuidado por semana ou por dia, um de manhã, outro à noite. Se estão ocupados demais para cozinhar ou lavar roupa, talvez eu faça uma comida extra e leve de vez em quando. Mas só isso, não peçam mais. 3. Procurem uma casa de repouso. Uma decente, com cuidados bons. Você e sua irmã pagam as contas. Eu visito de vez em quando, claro, mas a rotina diária não é mais minha. Meu tom não subiu. Não precisei gritar. Cada frase acertava o orgulho dele como um prego. Escolhe, Carlos, concluí. Mas se acha que vou voltar a ser a cuidadora sem salário, girando 24 horas em torno da sua mãe como um satélite, esse tempo acabou. Dizem que falar de dinheiro estraga os sentimentos. Não, confundir dinheiro com sentimentos é que estraga tudo. Quer justiça? Então vamos acertar as contas. O rosto do Carlos mudou na hora. Contratar uma cuidadora custam 5 ou 6 mil por mês. A ideia de dividir essa conta com a Yara provavelmente revirou o estômago dele. Dividir o cuidado? A Yara sempre diz que o filho adolescente está se preparando para a faculdade, que o trabalho dela é uma loucura, que o horário é impossível. Faz uma década que ela está muito ocupada. Uma casa de repouso? A mãe dele nunca disse um não definitivo, mas toda vez que o assunto vinha à tona, a cara dela ficava fechada. Ficava de mau humor por dias. E os vizinhos? Eles teriam o que falar. Coitado do Carlos, que largou a mãe numa casa de repouso. Ele ficou ali sentado, com a mandíbula travada, os dedos cravados no braço da cadeira, claramente fazendo contas na cabeça. Não interrompi. Só observei, paciente, distante, quase achando graça. Ele achou que o silêncio ia me incomodar. Achou que se esperasse o suficiente, a culpa ia brotar como sempre. Não mais. E talvez ele tenha sentido isso, porque no dia seguinte foi falar com a Yara. Chamou de conversa em família. O que era, na verdade? Uma pressãozinha. Tentaram me convencer a voltar para o papel de supernora. Mas o que ele não percebeu? Esse manual não funciona mais. Esse capítulo está fechado e eu já rasguei as páginas. No momento em que a Yara ouviu que teria que botar dinheiro e esforço, entrou direto no modo drama pelo telefone. O suspiro veio primeiro,
longo, profundo, teatral. Depois, a voz cansada, com a dose certa de autopiedade. Carlos, você sabe que não tô fugindo da responsabilidade, mas... Sério, não tenho tempo. O Marcos está com muita pressão no trabalho, fazendo hora extra quase toda noite. E as crianças, uma está se preparando para o vestibular, a outra vive doente. Tô sobrecarregada. E além disso, desviou o assunto com suavidade. Tem uma viagem de trabalho, 2 só esse mês. Vocês moram mais perto e a mãe está com vocês há anos. A Marina já está acostumada a cuidar dela. Aí veio a virada, o passe sutil embrulhado em elogios. Sério, a Marina acabou de se aposentar, né? Deve estar com um horário bem mais flexível agora. Ela sempre foi tão cuidadosa com a mãe, com qualquer outra pessoa, a mãe nem se adaptaria. Que tal isso? Manda uns 300 por mês como ajuda para a mãe. É um gesto meu, mas pro dia a dia, acho que a Marina é a pessoa certa para continuar cuidando. Afinal, ela é mais detalhista. A mãe fica mais à vontade com ela. Incrível! Jogando a responsabilidade em cima de mim com tanta classe, enchendo de elogios como se fosse um presente bem embrulhado. Na real, só disse: olha, cuida de tudo de novo. O Carlos, claro, pulou toda a novela da Yara quando veio falar comigo. Só me olhou com aquela cara de coitado de sempre e disse: a Yara falou que a mãe se sente mais à vontade com você. Espero que possa continuar ajudando. Como se isso tornasse tudo razoável, como se não fosse só ele falando, mas ela também, então devia ser justo. Soltei um suspiro alto, mais riso que qualquer coisa. Nossa, que fofo! Vocês são mesmo irmãos, passando a bola como se fosse um ensaio perfeito. Lancei um olhar tão frio que podia ter congelado as janelas. Me diz, o que exatamente dá à sua irmã o direito de esperar qualquer coisa de mim? Minha voz era baixa, mas carregada de ferro. Quando a gente casou, ela ajudou com o casamento. Esteve lá quando juntamos a entrada para essa casa? Quem adiantou dinheiro quando ela precisou comprar aquela SUV ou quando os filhos dela entraram numa escola particular? Ela devolveu alguma vez? Quantas vezes sua mãe foi internada? E quantas vezes a Yara apareceu? 10 minutos, no máximo, só o tempo de postar uma foto no grupo da família e, por algum motivo, sempre saía com uma sacola de compras. Eu me importava com você, mas agora você e a Yara querem falar de justiça. Beleza, vamos acertar a conta toda. Minha voz subiu devagar, firme, cada palavra afiada como vidro quebrado. Para deixar claro, Carlos, a Yara é sua irmã, não minha. Cuidar da sua mãe é uma responsabilidade legal de vocês dois, não uma obrigação eterna amarrada às minhas emoções. Não sou o post-it humano da sua família, que gruda quando tem trabalho e é jogado fora quando não é mais útil. Chamei de piedade filial, disse, semicerrando os olhos. Mas é engraçado como isso só aparece quando outra pessoa faz o trabalho. O rosto do Carlos ficou vermelho, depois pálido. Ele abriu a boca e fechou de novo. O olhar dele caiu para o chão. Ele não estava acostumado com essa versão de mim, calma, firme, completamente farta de manter a paz. A Marina de antes se preocupava em não magoar os sentimentos dele. Deixava passar os comentários da Yara, as ausências dela, as desculpas, mas foi ele quem arrancou a máscara primeiro. Então agora, ele que lidasse com o que tinha por baixo. As súplicas leves não funcionaram, as palavras duras também não. O Carlos deve ter percebido que não estava chegando a lugar nenhum comigo. Quando o time dos irmãos falhou, não demorou para ele jogar a carta final. A mãe dele, Dona Rosa, ela não morava longe do meu AP novo. Eu não planejava visitar, mas naquele dia estava pelo bairro. Por hábito, ou talvez um pouco de carinho antigo, comprei umas frutas e passei lá. Ela estava sentada no sofá, esfregando as costas e suspirando dramaticamente quando entrei. Ai, esse corpo velho tá pior a cada dia. As pernas doem, as costas doem, nem durmo direito mais. O tom era frágil, sofrido, mas os olhos dela não paravam de me estudar, procurando uma reação. Eu conhecia aquele olhar, já tinha visto 1000 vezes. Sorri educadamente e coloquei as frutas na mesinha. Dona Rosa, se não tá se sentindo bem, avisa o Carlos. É filho da senhora. A Yara também tá por perto. Eles resolvem. Ela piscou, sem esperar que eu desviasse tão direto. Aí, sem perder tempo, mudou de tática. Marina, não é só que não tô bem.
Sinto falta da sua sopa de galinha. Essa de mercado não é a mesma. E meu ombro, lembra como você massageava? Sempre ajudava. Mantive o sorriso e balancei a cabeça. Dona Rosa, acabei de voltar de viagem. Tô me recuperando. Não tenho muita energia agora. Talvez o Carlos possa fazer uma sopa, ou pergunta para Yara. Ela é mais nova, deve ter as mãos mais fortes que eu. A expressão dela fechou. A doçura sumiu. Você mudou, Marina, disparou. Antes não era assim. Agora que está aposentada, só não quer ser incomodada. É isso. Sou só um estorvo para você. Meu sorriso não caiu, mas minhas palavras perderam qualquer calor. Dona Rosa, não leva pro pessoal. Vim hoje por respeito aos anos que passamos como família, mas não moro mais com o Carlos. A gente está separado. A vida é assim. As responsabilidades são as responsabilidades. Fiz uma pausa para garantir que ela ouvisse cada palavra. Cuidar da senhora, com todo respeito, é tarefa do Carlos e da Yara. Não vou voltar a ser a cuidadora em tempo integral. Ela abriu a boca para responder, mas não saiu nada. Aí eu soube, ela entendeu. Os dias seguintes foram tranquilos, pelo menos para mim. Na casa do Carlos foi um caos total. Sem mim, com a Yara esquivando qualquer tentativa de ajudar, a Dona Rosa estava furiosa. Ligava todo dia para reclamar da comida, da roupa, dos remédios trocados. O Carlos tentava resolver sozinho, mas cada tentativa ele era um desastre. Doses erradas, comida queimada, um suéter de lã que encolheu na máquina e virou tamanho de boneca. A Rosa estava uma fera, a Yara sobrecarregada com as ligações constantes. Os dois começaram a se culpar e o Carlos finalmente teve que admitir o que nunca imaginou. A Marina não ia voltar para limpar a bagunça dele. Ele estava cada dia pior, pálido, oco, sentado no sofá fumando um cigarro atrás do outro, mal piscando, mal falando. Aí, num sábado tranquilo, apareceu na minha porta. Nas mãos, segurava uma xícara de chá, como se fosse uma oferta de paz. A arrogância que ele usava como armadura tinha sumido. Marina, começou com a voz tremendo. Eu admito, quando falei da separação, não pensei direito. Sentou na beirada do sofá, torcendo as mãos. As coisas em casa tão demais, o mau humor da minha mãe, a saúde dela. Tô quase não aguentando. Não disse nada. Ele continuou. O que eu queria perguntar é: tem alguma chance de a gente ser mais flexível com essa separação? Talvez você possa ajudar mais, tipo, não de graça, posso te pagar, uma compensação mensal. Foi o suficiente. Ri, curto, forte, com incredulidade. Compensação? Perguntei com um tom gelado. O que é isso? Tá contratando uma diarista ou me oferecendo um bônus de aposentadoria? A risada morreu. Meu sorriso também. Foi você que quis a separação, Carlos. Você fez as regras, dividiu as contas, você mandou. Agora que tá difícil, quer mudar as regras? Quer flexibilidade? Me levantei, olhei nos olhos dele e disse: quer que eu reconsidere? Beleza, tem duas opções. Uma, a gente anula o acordo de separação. Volta a morar junto, mas eu controlo o dinheiro. Dividimos todas as responsabilidades, todas as tarefas, até cuidar da sua mãe, juntos. Chega de jogar tudo nas minhas costas. E você me deve um pedido de desculpas de verdade, pelo seu egoísmo, pela sua fuga, pela total falta de respeito. Ou a outra opção, deixa como tá. Você e a Yara cuidam da sua mãe, contratam ajuda, se revezam, internam numa casa de repouso. Não me importa, mas é com vocês. Não volta com isso na minha porta. O rosto dele ficou branco. A boca se mexeu, mas não saiu som. A primeira opção significava desfazer tudo. Os planos dele, a liberdade dele, a ilusão de controle. A segunda significava encarar que ele estava completamente perdido. Ele parecia um peixe fora d'água, ofegante, com os olhos arregalados de pânico. E eu não zombei, não consolei. Fiquei olhando, em silêncio, e pensei, isso não é vingança. É o caminho que ele escolheu. Naquela tarde, voltava da biblioteca e decidi passar pela casa antiga para pegar uns documentos que deixei no escritório. A porta da frente não estava trancada. Bati 2 vezes, mas ninguém respondeu. Entrei.
Mal cheguei no escritório e congelei. A porta estava entreaberta. O Carlos estava sentado na escrivaninha, de costas para a porta, com uma mão no celular e a outra batendo ansiosamente na mesa. Os ombros estavam curvados, o corpo todo tenso como uma mola. Não queria ouvir escondido, mas a tela do celular estava virada para a porta e algumas palavras apareceram em letras grandes e em negrito. Empréstimo, data de vencimento. Alerta de crédito. Minha sobrancelha subiu. Ele virou de repente, me viu e pulou, como se fosse um ladrão pego no flagra. A tela ficou preta enquanto ele enfiava o celular no bolso. Ah, você voltou. A voz dele falhou e ele desviou o olhar. Eu disse que ia passar aqui. Falei, calma, sem tirar os olhos do rosto dele. De repente, algo fez clique. Aquela reação não era só desconforto. Era culpa. Minha mente voltou para as pistas que ignorei. A insistência na separação, a pressa em dividir as finanças, a rapidez com que me tirou do cenário conjunto. Caiu como um balde de água fria. O Carlos estava escondendo algo grande, estava endividado, tinha gastado dinheiro em algo irresponsável. Uma suspeita feia começou a se formar na minha cabeça. Ele tinha orquestrado a separação para proteger as finanças dele, para me tirar dos registros e poder desviar dinheiro para algum buraco que não queria que eu visse. E se tinha um buraco, provavelmente tinha um nome familiar. Bruno, o irmão dele. O Carlos nunca teve coragem para a bolsa de valores, não tinha cabeça para investimentos. A única crise que podia deixar ele assim, com o estômago embrulhado, era uma que carregava a vergonha da família. Não confrontei, finjo que não vi nada. Peguei minhas pastas e saí, mas, a partir daquele momento comecei a prestar atenção. Apesar de estarmos tecnicamente separados, eu ainda passava pela casa antiga de vez em quando para pegar correspondência, organizar papéis, amarrar pontas soltas. E cada vez eu observava. Ele atendia mais ligações. Sempre saía para o quintal, trancava o escritório e, mais revelador ainda, falava com o Bruno muito mais do que o normal. Só de pensar naquele cara, eu revirava os olhos. O Bruno, que vivia como uma folha na sarjeta, sem emprego, sem planos, sem vergonha, sempre se apoiou no Carlos. Às vezes manipulando ele com histórias sobre a saúde da mãe, só para arrancar dinheiro. Numa noite, passei para pegar um documento que precisava. Ao chegar no fim do corredor, ouvi a voz do Carlos atrás da porta fechada do escritório. Baixa, tensa, cheia de pânico. Eu te disse, não tenho. Esse buraco é grande demais. Já tô no limite. Para de me pressionar. Tô tentando resolver. Isso não pode chegar nela. Se ela descobrir, acabou. O ela só podia ser eu. Fiquei ali no corredor com o coração batendo forte e a verdade caindo sobre mim como cinza. Ele estava escondendo algo e não era só um errinho ou um momento de má decisão. Era algo sério, tão sério que ele mentiu, tão sério que fingiu uma separação amigável para encobrir. Toda aquela encenação de independência, justiça, divisão limpa, não era sobre estabelecer limites. Era sobre me tirar do caminho, isolar as finanças para poder mexer no dinheiro sem supervisão, para salvar o Bruno. Ri sozinha, em silêncio, com amargura. Mais de 30 anos de casamento, e aqui estava eu, vivendo um filme de espionagem. E pelo visto, eu era o risco de segurança. Beleza, se ele queria atuar ontem, eu também podia. A diferença é que, dessa vez, eu tinha o roteiro. Não briguei, não joguei acusações. Me pus a trabalhar, falei com amigos que não entendiam de leis e fiz perguntas cuidadosas sobre bens e dívidas compartilhados, procurações, acesso a contas, revisei extratos antigos, chequei meu histórico financeiro. Fui aos bancos pessoalmente para perguntar sobre contas conjuntas ou atividades de crédito no meu nome. Não ia gritar no escuro, ia acender a luz. Enquanto buscava a verdade, a vida jogou outra curva. A Dona Rosa começou a ter episódios. Nada grave, só o suficiente para deixar o Carlos em pânico. Aperto no peito, palpitações à noite, sintomas vagos o bastante para não ter diagnóstico, mas preocupantes o suficiente para precisar de atenção. O conselho do médico foi simples: reduzir o estresse, manter ela calma, ficar de olho. Claro, isso fez o Carlos entrar em colapso.
A Yara estava fora do jogo, mãos lavadas, celular desligado, provavelmente tomando um vinho em algum canto sem nenhuma culpa. Então, o Carlos estava sozinho. Viagens para o hospital, exames, ligações de madrugada. A vida dele virou um redemoinho sem fim à vista. E foi exatamente aí que ele começou a me mandar mensagens de novo. Marina, tem um minutinho? Só hoje? Pode ajudar? Só dessa vez? A mãe não tá bem. Não pediria se não fosse sério. Não respondi, porque naquele momento não estava a fim de bancar a Madre Teresa. Eu tinha trabalho a fazer. Ia desenterrar cada centavo, cada arquivo, cada mentira escondida sob essa tal divisão limpa. Porque quando a cortina final cair nesse drama que ele escreveu, não vou sair como vítima. Vou sair com os recibos. No fim, o Carlos finalmente quebrou. Naquela tarde, apareceu na minha porta, olhos fundos, cabelo bagunçado, parecendo que não dormia há dias. Assim que entrou, desabou na cadeira, como se o corpo todo tivesse desistido. Marina... A voz dele estava rouca, quase um sussurro. Não aguento mais. Os olhos estavam vermelhos, o rosto magro de cansaço. Parecia um cara girando no ralo. A mãe tá pior, murmurou. Não respira direito à noite. O médico diz que é mais emocional. Diz que o cuidado não tá bom. Ele tentou, mas a voz foi sumindo. Aí respirou trêmulo, com um tom que queria parecer arrependido. Eu sei. O acordo de separação foi egoísta, não foi justo com você. Não disse nada. Esperei. Ele me olhou e mudou de tática, com um tom mais suave, mais desesperado. Por favor, Marina, eu imploro. Me ajuda a estabilizar as coisas com a mãe por agora. Quando ela melhorar, faça o que você quiser. Aí a gente conversa sobre tudo. Dessa vez, ele não falou em compensação nem mensalidade. Não. Agora era arrependimento e súplica emocional. Até deixou escapar uma meia confissão. Sei que teve coisas que não te contei. Não é que eu quis mentir, é que saiu do controle. Deixou o resto no ar, como se eu fosse generosa o suficiente para preencher as lacunas. Mas ouvi alto e claro. Isso não era uma confissão. Era controle de danos. Ele sabia que eu estava no caminho certo e agora se escondia atrás da mãe para ganhar tempo. Olhei para ele de verdade. Os olhos fundos, as mãos tremendo, o tom suplicante e, por baixo de tudo, a mesma manipulação de sempre. Você fala como se fosse fácil, disse, largando o chá. Minha voz estava seca, cortante. Precisa de ajuda? Beleza, mas meu preço não mudou. Chamo honestidade. Falei devagar, garantindo que cada palavra batesse como uma pedra na água. Se quer consertar isso de verdade, rasga o acordo de separação, abre os livros, põe tudo na mesa, não só o cuidado da sua mãe, mas o dinheiro que você está escondendo, os empréstimos, as garantias e qualquer bagunça que o Bruno está te metendo. Ele pulou, como se tivesse levado um choque. O olhar caiu para o chão. O pânico estampado na cara. Que bagunça financeira! Não sei do que você está falando. Gaguejou, as palavras caindo como se tentasse tampar uma torneira com papel. Me recostei na cadeira, de braços cruzados, vendo ele se contorcer. Acha mesmo que dizer desculpa e piscar forte vai me fazer correr de volta para limpar sua bagunça? Não me insulta, Carlos. Esse acordo de separação não me tirou da sua vida. Me deu a visão perfeita para ver exatamente o que você está fazendo. Você diz que a saúde da sua mãe está piorando. Acredito. Mas o problema não é ela, é você. Tá usando a doença dela como escudo, como cortina de fumaça para esconder o buraco onde se enfiou. Me levantei, minha voz mais clara que nunca. Então, te dou as opções. Escolhe uma. Uma, confessa tudo. Finanças, empréstimos, garantias, transparência total. E assume a responsabilidade. Assume tudo, pela sua mãe, pelos seus erros, por tudo. Chega de joguinhos. Ou 2. Continua fingindo. Continua com essa carta da independência. Continua vivendo essa fantasia de vidas separadas, mas o cuidado da sua mãe, daqui para frente, é com você. Não traz isso de volta para minha porta. Ele ficou paralisado, pálido como um fantasma, os lábios entreabertos como se fosse falar, mas não saiu nada. Os dedos apertavam as costuras da calça, cravando como se pudesse se segurar em algo sólido. Foi aí que vi. Ele estava com medo,
Muito medo, não só de mim, mas da verdade que agora estava iluminada por um holofote. Não dei tempo para ele responder. Caminhei até a porta, abri e olhei por cima do ombro. Se quer continuar atuando, disse baixo, não me culpa quando a cortina cair e eu tiver o roteiro na mão. Aí fechei a porta com força. Naquela noite, achei. Estava revisando e-mails antigos da conta conjunta que eu e o Carlos usávamos, e lá estava uma solicitação de autorização de empréstimo de 2 meses atrás, enviada pelo Carlos. Meu nome estava na seção de avalista, Senhora Marina Mendes. Ele usou meu nome, minha identidade, sem eu saber. Ele realmente foi tão longe. Olhei para os números na tela e soltei uma risada fria, amarga. Isso não era mais só uma traição, era roubo. E aqui começava meu contra-ataque. A partir daquela noite, parei de dar desculpas para ele. A ilusão se despedaçou. O Carlos não só escondeu coisas, ele passou dos limites. Usou minha identidade sem meu consentimento para garantir um empréstimo. E não era qualquer empréstimo. 200 mil reais tirados para cobrir os gastos da única pessoa que sugava ele há décadas. O irmão dele, Bruno. Na manhã seguinte liguei para Suzana, uma amiga da faculdade que agora trabalhava meio período em assistência jurídica depois de se aposentar de um escritório de advocacia. Marcamos um almoço numa cafeteria tranquila e levei cópias impressas e capturas de tela. Despejei tudo assim que sentamos. Ela leu em silêncio, folheando cada página. A testa dela franziu. No fim, largou a última folha e me olhou, chocada. Marina, isso é grave. Bateu na papelada com a unha. Essa autorização de avalista foi feita antes da separação. Mas no momento em que você prova que não deu consentimento, não importa se foi durante o casamento. Isso é fraude financeira. Ponto. Assenti. Eu nem estava em casa no dia que ele enviou o pedido. O IP rastreado é do escritório dele, e aí a assinatura, de jeito nenhum. Só de olhar a letra, sei que não é minha. A Suzana se inclinou com a voz firme. Beleza, isso te dá vantagem. Agora faz o seguinte. Levantou 2 dedos. 1. Contrata um advogado especializado. Alguém com experiência em má prática financeira e direito de família. 2. Congela imediatamente qualquer ativo conjunto ou transacional que ainda esteja ligado a ele, especialmente as contas que estão naquela zona cinzenta legal desde a separação. Aí ela parou e disse algo que nunca esqueci. Lembra, isso não é vingança, é proteção. Aquela frase me acertou como se tivesse ligado uma chave dentro de mim. Pela primeira vez em semanas, talvez meses, me senti lúcida. Naquela tarde, fiz a ligação. A advogada que contratei era uma mulher de uns 50 e poucos anos. Inteligente, eficiente, direta, tinha a energia de quem já lutou 100 guerras como a minha e venceu a maioria. Vamos cuidar do seu caso, disse, depois de revisar os arquivos. O primeiro passo é mandar uma notificação legal formal. Ele vai ter que abrir todos os registros financeiros, pessoais e conjuntos, com prazo para resposta. Se recusar, continuou, a gente escala. Vamos pedir ao tribunal uma ordem de descoberta de provas emergencial. Se ficar provado que ele escondeu atividades financeiras de propósito ou falsificou sua identidade, congelamos as contas dele retroativamente e vamos exigir indenização por danos. Aí olhou para mim e perguntou, tá pronta para subir o nível? Porque isso não é mais só uma briga de casal. Sorri. Pela primeira vez em muito tempo, senti o fogo no peito se acalmar. Pronta, disse, firme e calma. Tô pronta há muito tempo. Nas semanas seguintes, mergulhei de cabeça. Revisei extratos bancários antigos, desenterrei livros contábeis empoeirados, pedi anos de registros de transações. Rastrei cada real que o Carlos passou para o Bruno. Algumas transferências tinham nomes vagos, tipo devolução de favor, mas o rastro mostrava o contrário. Resgates disfarçados de cartão de crédito, saques em dinheiro discretos, transferências que pulavam completamente as contas da casa. Algumas nem apareciam no histórico fiscal dele, só ajudas informais disfarçadas de apoio familiar. Minha regra era simples. Cada centavo tinha que bater. Chega de zonas cinzentas. Chega de contas confusas. No começo, o Carlos tentou disfarçar. Tentou sentar e usar aquele tom de homem razoável. Marina,
A gente tá casado há décadas. Precisa mesmo queimar tudo assim? Olhei para ele, fria, dura. Não, Carlos, você queimou. Eu só tô protegendo o que sobrou. Dias depois, a notificação legal chegou na caixa de correio dele. Ele ligou, a voz quebrada, frenética, a um passo de surtar. Você vai mesmo me levar para o tribunal? Que diabos está acontecendo com você? Desliguei sem dizer uma palavra. Ele continuou ligando. Nunca mais atendi. Próximo passo. Nos vemos no juiz. Naquela manhã, o tribunal estava iluminado por uma luz fria, artificial, que corta a respiração e deixa a gente tenso. Fiquei de pé do outro lado do corredor, olhando para ele. O Carlos estava largado do lado do advogado, parecendo que ia desmoronar. O cabelo estava visivelmente mais ralo. A cara, sem barbear. O paletó cinza que ele usava parecia não ter saído do corpo há uma semana. Amassado, sujo, pendurado nos ombros como se ele tivesse perdido o porte. Antes de entrar na sala, minha advogada se inclinou para mim, com a voz baixa e calma. Não olha para a cara dele, não escuta o discurso dele, foca na prova. O juiz entrou. A audiência começou. Explicamos tudo, peça por peça, o formulário de aval digital com registros de IP rastreados até o computador do escritório do Carlos. Uma análise de caligrafia provando que a assinatura não era minha. Uma ligação gravada para o banco, onde a Yara se passou por mim para autorizar o empréstimo. Um relatório de uso do empréstimo mostrando que o dinheiro pulou completamente nossa casa e caiu direto na conta do Bruno. Meritíssimo, disse minha advogada, levantando para falar, calma, mas firme. Isso não é um mal-entendido doméstico. É fraude financeira cometida por um cônjuge que abusou do acesso conjugal à identidade e aos bens pessoais sem consentimento. O advogado do Carlos tentou dar um jeito. Ela se beneficiou do patrimônio da família. Esse tropeço pode ser entendido no contexto de um casamento longo. Mas minha advogada derrubou com uma frase: consentimento não é retroativo. E benefício não significa nada quando mentem para você. Do outro lado da sala, o Carlos empalideceu. Me olhou, abrindo e fechando a boca. Queria falar. Talvez se desculpar, talvez implorar. Mas eu não pisquei, não franzi a testa, só olhei calma, serena, pronta. Esse é o preço que se paga por tratar alguém como otário. E eu não era mais essa otária. 3 semanas depois, saiu a sentença. O Carlos perdeu. O tribunal o considerou culpado por uso não autorizado da identidade conjugal para obter ganho financeiro, fraude cometida dentro do casamento. Fui liberada de qualquer responsabilidade pelo empréstimo de 200 mil. O juiz também ordenou o congelamento de toda a atividade financeira entre o Carlos e o Bruno, enquanto investigavam possível conluio ou falsificação. O mais importante, me deram independência financeira total. Todas as contas conjuntas foram congeladas, revisadas e dissolvidas. Definitivo, limpo. Ele não só perdeu um processo, perdeu a mão de obra grátis, a parceira silenciosa, a mulher que segurava as pontas enquanto ele posava de marido responsável para os outros. E o Bruno recebeu uma intimação própria depois. Inadimplência do empréstimo, revisão da garantia, responsabilidade compartilhada. De uma hora para outra, os 2 irmãos que achavam que tinham bolado uma divisão limpa viraram réus numa investigação de fraude. O plano deles virou um circo jurídico. A notícia correu rápido na nossa cidadezinha. No mercado, comecei a receber aqueles olhares. Aquela mistura de incredulidade e admiração. O tipo de olhar que as pessoas dão para uma mulher que nunca esperavam que fosse se levantar, se endireitar e vencer. Alguns vizinhos hesitavam antes de falar. Outros só ficavam olhando. Sorri, educada como sempre. Não é que eu tivesse crescido. É que, pela primeira vez, eles viram que eu parei de abaixar a cabeça. Meses depois, finalmente me mudei daquele bairro velho e sufocante para um apartamento moderno e claro no lado oeste da cidade. Varanda grande, cozinha aberta, cada canto decorado exatamente como eu queria. Percebi que a vida é como um livro de contabilidade sem revisar. Na superfície, parece equilibrado, mas no fundo, as contas não batem há anos. O que você achava que era nós foi reescrito em silêncio pela outra parte como eu.
Minha história com o Carlos, essa longa, emaranhada e dolorosa história, finalmente acabou. O tribunal decidiu, ele cedeu. O dinheiro foi resolvido, a culpa e o peso caíram oficialmente sobre ele e o irmão. E por causa da fraude e da traição que ele cometeu durante a separação, o juiz me deu todos os motivos para pedir o divórcio imediato. Não hesitei. Quando os números estavam claros, meu rumo também estava. Mas, honestamente, o que mais me trouxe paz não foi vencer o processo. Não foi quitar a dívida, nem recuperar meu nome. Foi saber que não precisava mais amenizar as coisas para os outros. Não precisava mais ser a mulher que sabia de tudo, organizava tudo, perdoava tudo. Essa sensação é como tirar um casaco molhado que você usou por tempo demais. O frio bate, sim, mas o ar também. Você finalmente respira. Minhas amigas me perguntam se eu me arrependo. Se me afastar depois de mais de 30 anos parece definitivo demais, duro demais. Sempre sorrio e digo a mesma coisa. Não me arrependo de nada. Aprendi a me cuidar. Finalmente me coloco em primeiro lugar. E sabe o que descobri? O mais difícil nessa idade não é estar sozinha. É perceber que a outra pessoa nunca mudou. Sempre foi assim. Você que estava ocupada demais, cansada demais, leal demais para notar. Voltei a viajar, fiz um curso de pintura, compro flores para mim mesma, vou ao cinema sem perguntar se alguém precisa de mim. Não fico esperando mensagens que nunca chegam. Toda semana gravo um podcast na biblioteca comunitária. Chama A Vida Depois da Separação. Às vezes, falo dos passos legais, às vezes, da cura emocional. E às vezes, só sento para ler um livro bom em silêncio. Num episódio, disse: eu costumava dizer que casamento era sobre entendimento mútuo, mas o que eu queria dizer era se adapta a mim. Não me calei porque concordava, me calei porque estava exausta. Agora entendo. Independência não é algo que te dão. É o que você toma de volta quando percebe que não precisa daquela pessoa para se sentir completa. As pessoas me escrevem: Marina, chorei ouvindo sua história. Você está contando a minha? Outros perguntam: nunca sente um vazio estando sozinha? Vazio? Nada disso. Só fiz espaço para mim. Meu apê não é grande, mas é tranquilo. O sol bate na varanda de manhã. A geladeira não precisa alimentar uma família inteira. Só guardo as coisas que amo. Tenho uma cadeira perto da janela. Sento ali com meu chá, ouvindo os pássaros. O mundo parece grande de novo porque parei de girar em torno de alguém. E para você, quem quer que seja, onde quer que esteja ouvindo, quero dizer uma coisa: nunca é tarde. Se você tem 55, 65, 75 anos, não precisa provar que merece amor. Você merece. Merece paz, dignidade, uma vida que é sua. Você não é uma mamãe, uma má esposa, uma má nora. Você terminou de ser a cuidadora sem limites, que se doa sem parar. Quando você para de se deixar sequestrar pela obrigação, quando começa a dizer não, você não está sendo egoísta, está despertando. Nos ensinaram a aguentar, a ceder, a ser sempre quem abre mão. Mas deixa-se eu te contar. Às vezes, a coisa mais sensata que você pode fazer é se colocar em primeiro lugar. Então, se a vida te deixa sem ar, se você está numa encruzilhada sem saber o que vem depois, para. Olha para dentro. Pergunta: é essa a vida que eu quero? E se a resposta for não, muda de direção, como eu fiz. Ex-esposa, ex-nora, ex-agradável. Agora, só eu. E esse é o título que mais me orgulho de carregar. E chegamos ao fim de mais uma história real da vida. Se essa história tocou o seu coração, deixa seu like e se inscreve no canal. Isso me dá ânimo e força para continuar. E se quiser deixar um carinho a mais e me apoiar diretamente, você pode enviar um super obrigado. Seu apoio é o que mantém esse cantinho de histórias vivo. Me conta nos comentários o que você sentiu. Eu leio tudo com muito carinho. E olha, se quiser ouvir mais histórias como essa, é só clicar em um dos vídeos que estão aparecendo aqui na tela agora. Um abraço apertado. Que bom que você existe.